Oi poeta, oi poetisa, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Murilo Guimarães, hoje eu quero falar sobre o prazer e o desejo homossexual. Antes eu vou lhe pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube e também me seguir no Twitter e no Instagram, eu sou o RG Murilo. Conheça aqui nos cards o meu canal de tarô e astrologia e também o meu canal de música e de poesia. Vocês estão falando com uma pessoa que tem Mercúrio na casa 7 em Gêmeos e Virgem na casa 10, o que explica essa multiplicidade de interesses e atividades. Bom, a minha ideia é fazer um vlog. Eu tinha feito uma gravação comigo falando no espaço que vocês estão vendo aí na tela, mas o áudio ficou horrível. Eu resolvi regravar aqui em casa o conteúdo que eu queria expor, tendo em vista o lugar em que eu estava neste domingo, dia 3 de março. Eu estou aí no Parque Eduardo VII, em Lisboa. À noite, essas árvores, esse labirinto de troncos, se tornam um lugar de pegação homossexual. E é interessante pensar esses espaços de segregação do homem gay que ocorrem em cidades médias e grandes em todo o mundo. O meu argumento é que esses espaços de segregação, eles derivam daquela lógica de eu não me importo que a homossexualidade exista, mas não concordo com a prática sexual de duas pessoas do mesmo sexo. Não há lógica nessa frase, mas a repercussão psicológica e existencial desta expressão é muito forte, principalmente entre homens gays. Por conta dela, nós homens gays somos levados a, muitas vezes, vivermos a nossa sexualidade em espaços escuros, à margem da convivência social. Isso implica riscos, obviamente, à saúde, mas principalmente à saúde mental e à saúde emocional das pessoas envolvidas nisto. Porque nesses espaços, normalmente o sexo é anônimo e destas relações sexuais não derivam relações afetivas mais íntimas. Tem-se aí um primeiro sintoma, a dificuldade de associar amor e desejo sexual. A noção de que o sexo é sujo e que, portanto, não combinaria com uma relação, um laço afetivo mais duradouro e mais concreto. Então você tem aí, para muitos homens gays, a dificuldade de tornarem uma relação de grande força, de grande energia sexual numa relação afetiva e vice-versa, tornar uma relação de companheirismo, de parceria numa relação sexual satisfatória. Por outro lado, também aqui há uma racialização dessas relações, ou seja, os homens negros, eles estão ainda submetidos a outras camadas, a outros estigmas. O corpo negro é visto historicamente como um objeto, e um objeto de fetiche. Então, também aqui, os homens negros nesses espaços estão para cumprir papéis muito restritos. Normalmente é esperado que o corpo de um homem negro gay seja aquele corpo ativo, o corpo que penetra, o corpo que domina pela violência. Isso está no nosso imaginário colonial e repercute até hoje. Então, aqui você tem para esses homens negros ainda a dificuldade de ultrapassar esta demanda inconsciente, eu diria até quase consciente, dos corpos racializados. E eles, então, além de não conseguirem estabelecer relações de parceria e companheirismo, têm ainda a dificuldade maior de viverem plenamente a sua sensibilidade e de se expressarem sexual e afetivamente da maneira como lhes apetecer, como for mais agradável para eles. Então, é retirado deles um direito à própria subjetividade. Depois você tem uma outra camada que é misógina, porque os corpos efeminados, os gays efeminados, são discriminados também nesse espaço. A eles é dado o lugar da submissão, né? E, portanto, é um lugar de perigo acrescido, porque enquanto corpos submissos ou submetidos, sobre eles é imposta uma violência ainda maior, porque inclusive eles vão expressar, eles vão representar um recalque daquele que não é assumido. Então aquele indivíduo está ali com a sua sexualidade exposta à luz do dia por ser efeminado e, portanto, ele pode se tornar facilmente um objeto de raiva, né, de ódio, e obviamente ele está aí como uma mulher estaria, né, está na sociedade durante o dia exposto ao risco de sofrer violência física e ser alvo de perversidades as mais inomináveis. Então reparem que você tem ainda por cima nesse lugar uma repercussão intensa, né, dos preconceitos, das discriminações, dos perigos que a sociedade reserva aos corpos negros e aos corpos femininos. E é interessante pensarmos que
esses espaços, eles são o resultado de um pacto, que já não é nenhum pacto inconsciente, porque são espaços que existem à vista de todos. Tanto as autoridades públicas como as pessoas que frequentam estas zonas da cidade sabem o que acontece aqui e, no entanto, tudo continua como antes, né? No sentido de demonstrar claramente que as pessoas querem que isso continue a ocorrer, exatamente porque é aqui que esses corpos indesejáveis são levados a serem abatidos. No fundo, são espaços que funcionam como espaços de extermínio simbólico e, por vezes, até físico desses corpos. Reparem que isso é uma coisa muito grave e que a gente, enquanto homem gay, precisa questionar a existência desses lugares. Não quer dizer sucumbir a uma lógica heteronormativa e nem recalcar desejos e fantasias, mas é ter o máximo possível de controle sobre esses desejos e fantasias. Então nós, homens gays, precisamos, de uma vez por todas, nos confrontar com esse pacto social e exigir que a nossa sexualidade seja assimilada pelo corpo social. Não podemos mais entender a nossa sexualidade como algo sujo e indesejável. Isto é um trânsito difícil de se fazer. Deixarmos de pensar a nossa vida sexual desta forma e aceitarmos vivê-la de uma forma livre e plena exige um esforço de muitos anos, principalmente para um homossexual como eu, que fui educado nos anos 80, não é? Que teve a infância e a adolescência ali, em que a informação era mais escassa e os sinais de preconceitos eram ainda mais evidentes. De forma que é preciso um trabalho terapêutico longo e que muitos de nós, muitas vezes, nem faz e vive a vida inteira sem a condição de estabelecer laços profundos com outros corpos homossexuais. A minha experiência, depois eu posso trazer aqui num vídeo, né? Posso dizer como é que foi que eu cheguei a vivenciar esses lugares em algum momento da minha vida e o esforço pessoal que eu tenho feito para experimentar outras possibilidades de ser um homem gay. O importante agora é que você deixasse um like e também um comentário. Você é um homem gay? Qual é a sua idade? Como é que tem sido a sua relação com a sua própria sexualidade? E como é que foi, ou se já foi em algum momento, a sua vivência em espaços como esse? Como é que você conseguiu superar isto, se você conseguiu? E também se você concorda com o que eu disse. Minha gata tá fazendo um maior barulho aí, vocês devem estar ouvindo ela voar pela casa. Mas seria legal que você dissesse também se você é do interior, se você é de uma capital, se você é do Brasil ou de outro país, como é que você tem vivido tudo isto, para a gente poder acender esse debate. Eu vou voltar aqui com outros comentários sobre isto e vou procurar nos vlogs fazer uma captação de som melhor para conseguir fazer um áudio mais agradável para todo mundo, tá bom? Conheça os meus outros canais de música, poesia, de tarô, astrologia, para você poder estar por dentro do meu conteúdo. Me siga nas redes sociais e a gente vai se falando então nos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixo com você o meu grande abraço e até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.